Deus. Isso mesmo, Amadeu. A decisão saiu hoje. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que os americanos têm um direito fundamental de portar a arma fora de casa, de portar a arma em público. Essa decisão histórica aconteceu apenas poucas semanas após o tiroteio em uma escola do Texas, em que o atirador matou 19 crianças e 2 professoras. Por 6 votos a 3, os juízes derrubaram uma lei do estado de Nova York que exigia que uma pessoa precisava provar que tinha justa causa, a pessoa precisava provar uma necessidade legítima de autodefesa para receber um porte de arma no estado. Para os juízes do Supremo, a Constituição dos Estados Unidos garante o direito de possuir e de portar armas. Essa decisão de hoje vai impedir que muitos estados estão pensando que é restringir o porte de armas. Agora não vão mais poder, os tribunais inferiores devem seguir o Supremo. Por enquanto, até agora, essa é a decisão. Foi uma vitória, sem dúvida, uma vitória para a poderosa Associação Nacional de Rifles. Os diretores da associação comemoraram bastante hoje nas redes sociais, comemoraram a decisão, como a gente vê aí no vídeo. Já o presidente americano Joe Biden disse que está profundamente decepcionado com a decisão que, segundo ele, contraria o bom senso. A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, disse que hoje foi um dia sombrio para o estado. Ela acusou os juízes do Supremo de imprudência. E o prefeito de Nova York, Eric Adams, disse que a decisão de hoje ignora a chocante crise de violência armada na cidade de Nova York e nos Estados Unidos. Amadeu. Comemoram a indústria das armas e a indústria da morte, coveiros, cemitérios, enfim. Bem triste. Nos Estados Unidos, que matam 20 vezes, onde as pessoas são mortas por arma de fogo em quantidade 20 vezes maior do que na Alemanha, sendo que os dois países têm um IDH, um desenvolvimento humano semelhante. A diferença entre estes dois países é que na Alemanha é possível a posse da arma, você ter a arma em casa, mas o porte não, você não pode andar com ela na rua. E os americanos agora, a Suprema Corte lá garante que esse direito é legal e vai continuar. É um direito deles lá, a decisão deles. A não ser que mude a Constituição, né, Amadeu? Brasileiro preso na Hungria comparece à audiência de extradição. Pois é, a imprensa europeia está chamando o brasileiro, Amadeu, de Pablo Escobar, o Pablo Escobar brasileiro. O Sérgio Roberto de Carvalho, ele compareceu hoje a um tribunal em Budapeste, na Hungria, para a audiência de extradição. O ex-militar foi preso na última terça-feira, na capital húngara, depois de mais de um ano foragido, é procurado pela polícia brasileira e foi preso com a ajuda da Interpol. Ele foi condenado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e é suspeito de comandar uma rede internacional de tráfico entre Brasil e Europa. Ele falou durante a audiência, o brasileiro, o Sérgio, ele explicou para a juíza que quer ficar na Hungria porque ele disse que tem medo de ser julgado pela justiça brasileira. Ele acha que não é uma justiça, uma redundância que eu vou dizer, uma justiça justa, foi isso que ele alegou. O advogado dele pediu também para que ele fique na Hungria. Ele disse, Amadeu, que a extradição do ex-policial para o Brasil significa pena de morte. Ele quis dizer que ele será executado na prisão. A promotoria alegou que o Sérgio lidera uma organização criminosa responsável pelo contrabando de pelo menos 45 toneladas de cocaína entre 2017 e 2019. Ele chegou a ser detido na Espanha com uma identidade falsa, ficou em liberdade após pagar uma fiança. Em 2020, ele simulou a própria morte. Ele conseguiu um certificado, um atestado de óbito falso, dizendo que morreu de Covid-19, isso para se livrar da justiça. Bem, a juíza do caso, durante a audiência, ela disse que ele vai permanecer preso até que a decisão seja tomada, a decisão sobre a extradição do brasileiro, se ele fica na Hungria ou se ele volta para o Brasil. Amadeu. Bem, e agora vamos fechar, pode botar até o pleno. Eu sempre disse, Teresina é o melhor